Boa noite, senhores. Às vezes é engraçado como nós pensamos que temos uma posição bem formada com determinados assuntos, e quando paramos para pensar, para refletir, nós perdemos um pouco da certeza sobre essas afirmações. Por causa das mudanças realizadas com o Pix na semana passada, a minha semana foi recheada sobre discursos políticos, sobre debates, ideias. Inclusive, no nosso grupo do SimpleX, houve bastante discussão a respeito de políticas em geral e uma discussão sobre alinhamentos políticos, sobre o que cada alinhamento político deveria ser, pensar ou talvez até as ideias que esse alinhamento deveria estar defendendo. E eu me dei conta que eu não tenho muita certeza sobre o meu alinhamento político. A única coisa que eu posso afirmar com certeza é que, basicamente, eu gosto da liberdade das pessoas, gosto da minha liberdade individual e considero que todas as leis e políticas de governo mais atrapalham a população do que ajudam. Na maioria das vezes, se as pessoas tivessem menos impostos sendo cobrados sobre elas e mais dinheiro na mão delas, elas tomariam, no geral, decisões melhores que o governo. Essa é a base da minha ideologia política, do meu alinhamento político. Mas eu não tenho plena convicção com relação a isso. Então eu decidi pegar um desses testes de coordenadas políticas e fazer junto com vocês aqui no vídeo, para que eu pudesse, ao mesmo tempo, ter uma clareza maior sobre a forma que eu penso e qual seria, de fato, o meu alinhamento político, e também transparecer isso para vocês. Então a minha ideia seria eu estar realizando o teste e comentando as minhas opiniões em determinados assuntos ou perguntas que venham a surgir através deles, para que vocês possam, de alguma forma, avaliar as minhas respostas, inclusive em vocês me ajudarem a entender qual é o meu alinhamento político, se é que ele existe de fato. Eu escolhi esse teste em específico aqui sem nenhum critério, simplesmente digitei no DuckDuckGo sobre bússola política e cliquei no primeiro link. Caso você queira estar repetindo esse teste nesse mesmo site, eu vou estar deixando o link dele na descrição, e aí você pode estar comparando os resultados que você obteve com os resultados que eu obtive, e enfim, chegar nas mais diversas conclusões possíveis. E sem enrolar muito, vamos dar início aqui com a primeira pergunta. A questão número 1 seria: de forma geral, sindicatos causam mais mal do que bem? E as opções que o teste me fornece é concordar ou discordar dessa afirmação e o nível que eu concordo ou discordo dessa afirmação. Eu entendo que a proposta dos sindicatos seja lutar pelos trabalhadores e conseguir exercer pressão nas empresas e nas leis do governo, nas discussões, de forma mais ampla do que um trabalhador sozinho teria a capacidade de fazer. Mas eu acredito que aqui no Brasil, e talvez em alguns outros países, o mecanismo de sindicato tenha sido corrompido e hoje em dia ele é mais uma ferramenta para conseguir arrecadar capital do que realmente está focando na ajuda dos trabalhadores. Então eu particularmente acredito que sim, sindicatos fazem mais mal do que bens. Inclusive essa semana eu precisei fazer aquela missão de todos os anos, que é entregar pessoalmente uma cartinha dizendo que eu não quero participar da contribuição sindical de livre e espontânea vontade. E consegui com sucesso superar todos os empecilhos que eles colocam para que você possa se opor a esse desconto em folha. Então, essa característica por si só me faz ter 100% de certeza que os sindicatos estão mais preocupados em arrecadar dinheiro do que realmente ajudar os trabalhadores. Questão número 2 seria: títulos monárquicos e aristocráticos deveriam ser abolidos? Particularmente, acredito que sim. Por mais que existam pessoas que gostariam de se submeter a algum tipo de imperador ou algum tipo de rei, eu acho que esse tipo de classe social, por assim dizer, não deveria ser algo herdado e muito menos algo restrito a poucas pessoas. Eu particularmente concordo que os títulos monárquicos deveriam ser abolidos. Questão número 3: se um país jamais deveria ir à guerra sem o suporte da comunidade internacional. Olha, isso daqui é uma questão meio lógica. Se você quer fazer guerra com outro país, é importante que você tenha aliados e que a opinião pública esteja ao seu lado. Então, o suporte internacional provavelmente dá muito mais legitimidade à sua causa, caso ela seja justificável, né? Então, no caso aqui, acredito que sim. Questão número 4: suicídio clinicamente assistido deveria ser legal? Bom, acredito que sim. As pessoas deveriam ter o livre-arbítrio de até mesmo retirar suas vidas, mas eu acho que isso não deveria ser feito a moda caralho. Eu acho que se existe uma política que libere o suicídio, deve existir um processo rigoroso em cima disso. Eu imagino que, sei lá, a pessoa deveria passar por um ano de tratamento psicológico, um ano de tratamento clínico, ter certeza que as suas condições
mentais e de saúde estão boas e o ser humano é completamente apto e racional para que essa tomada de decisão irreversível possa ser feita de maneira consciente. Então eu acredito que sim, deveria ser legal, mas deveria existir um processo rigoroso para que isso acontecesse. Então, vamos para a próxima aqui. A imigração no meu país deveria ser minimizada e estritamente controlada. Eu acho que as pessoas deveriam ser livres para ir e vir e que não deveriam fronteiras psicológicas desenhadas no papel ditar as regras de se as pessoas podem ou não estar transitando em determinado país. Eu particularmente não me importo com a imigração aqui dentro do Brasil e acho que nesse quesito as pessoas deveriam ser o mais livre possível. Então eu tendo a discordar essa questão. Na próxima questão aqui, o governo deveria fornecer assistência médica sem custo para os seus cidadãos? Eu acho que o governo deveria não roubar a população, cobrando altos impostos, para que elas pudessem ter dinheiro suficientemente para pagar por tratamentos médicos de forma digna e justa. Então eu acho que o sistema de SUS que existe aqui no Brasil, ele é uma consequência da quantidade de dinheiro que é roubado das pessoas. É roubado tanto dinheiro a tal ponto que se o governo não fornecer um sistema de saúde gratuito, as pessoas simplesmente não vão ter nenhum tipo de acesso a tratamentos médicos e medicamentos. Então eu acho que o governo não deveria fornecer uma assistência médica gratuita e também não deveria roubar a população, né? Aqui no caso acho que a resposta seria discordo. O governo gastar com o objetivo de criar empregos é, geralmente, uma boa ideia. Definitivamente não. O governo ele é muito pouco eficiente para identificar as demandas das populações, ainda mais num país que é nem o Brasil, de proporções continentais. É difícil um governo centralizador saber quais são exatamente as demandas da população e onde está investindo e gastando para gerar emprego. Então aqui eu com certeza discordo. Questão número 8. Se as pessoas querem dirigir sem utilizar o cinto de segurança, essa decisão deve lhes caber. Ou seja, a pessoa deve ser livre para escolher usar o cinto de segurança ou o uso de capacetes em motocicletas. Eu concordo que sim. A segurança da pessoa é uma escolha dela. Ela deveria ser livre para escolher isso. Eu entendo que aqui no Brasil e em vários países, eles aplicam essa proibição na tentativa de diminuir custos com tratamentos de saúde, se tecnicamente menos pessoas se acidentam ou se acidentam de forma menos graves, o serviço público de saúde gastaria menos recursos tratando elas. Então, eles inventaram uma lei para que esse conceito pudesse ser aplicado. Mas, obviamente, leis são corruptíveis, e aqui no Brasil isso daí se tornou um motivo para arrecadar dinheiro, uma forma de estar aplicando multa contra os cidadãos e o governo tendo mais poder financeiro. Então eu concordo que as pessoas deveriam ser livres para escolher se vão utilizar cinto de segurança, capacete, enfim, se elas vão estar adotando as políticas de segurança para elas mesmas. Próxima questão aqui, taxas de importação sobre produtos estrangeiros são uma boa maneira de proteger o emprego do meu país? Talvez seja realmente uma boa ideia para você manter os empregos do país, mas com certeza isso vai criar um atraso tecnológico gigantesco, porque as pessoas, empresas de dentro do país não vão ter a necessidade de evoluir e se tornar competitivos conforme os produtos estrangeiros evoluem. Então isso meio que acaba por criar um desincentivo à evolução interna dentro do país, em meios de produção, em tecnologias, em técnicas. Eu acho que uma maneira muito mais eficiente de você proteger os empregos dentro do país nessa questão de produtos importados é você fazer com que a produção interna de produtos seja muito mais competitiva do que o produto que está sendo exportado para dentro do país. Você abaixar impostos, criar leis que favoreçam e promovam o desenvolvimento de produtos e tecnologias dentro do país é uma maneira muito mais eficiente de você tornar os produtos do país mais competitivos do que os produtos importados, e não simplesmente você taxar os produtos importados. Então eu discordo que essa seria uma boa política. A próxima questão aqui, o dinheiro dos contribuintes não deveria ser gasto com arte ou esporte. Eu particularmente não me importo que parte dos impostos do meu dinheiro seja gasto para promover a cultura do país e os atletas do nosso país. O problema é que aqui no Brasil tudo é corruptível. Nós temos a Lei Rouanet que desvia dinheiro do governo através dos artistas para ser repassado para partidos políticos.
e organizações criminosas, e não, de fato, está promovendo a cultura do país ou a arte. A gente tem os mesmos casos no Ministério do Esporte e Desenvolvimento. Então, todas essas políticas aqui no Brasil praticamente me levam a discordar de que o governo deveria gastar dinheiro do contribuinte para qualquer motivo, porque no final das contas, tudo aqui no Brasil vai ser desviado. Então, eu discordo que, especificamente aqui no Brasil, o dinheiro dos contribuintes deveria ser gasto com a promoção de cultura e esportes. Algumas pessoas e religiões causam, geralmente, mais problema do que outras. Aqui eu discordo completamente. Não é um grupo étnico ou um grupo religioso que responde pelas ações de cada indivíduo. Cada pessoa tem o seu comportamento, as suas escolhas e as suas ações. Não é você colocar ela dentro de um grupo e dizer que todas as pessoas pertencentes àquele grupo vão agir da mesma maneira. Então eu discordo completamente. Questão número 12. Precisamos aumentar os impostos da indústria devido à preocupação com o clima. Em que mundo o governo ter mais dinheiro para ser ineficiente vai beneficiar o clima ou as questões ambientais? O governo é ineficiente por natureza, por si só. Não adianta ele roubar mais dinheiro dizendo que ele vai resolver o clima de um planeta inteiro. Então isso aqui não faz o menor sentido para mim. Discordo completamente. Questão número 13. O mercado é geralmente melhor na alocação de recursos do que o governo. Aqui eu concordo e concordo em grande força. Normalmente o mercado ele é muito mais eficiente para identificar a necessidade das pessoas. Se as pessoas estão comprando mais determinado produto, a demanda ali está sendo muito mais necessária. Então, os recursos devem ser direcionados para a produção daquele determinado produto. E somente o livre e amplo mercado pode promover isso. Então, eu concordo que o mercado é muito mais eficiente para estar alocando recursos do que o próprio governo. Questão número 14. De forma geral, falhas de segurança como aquelas perpetradas por Edward Snowden e Wikileaks causam mais mal do que bem. Aqui eu discordo completamente. O que o Edward Snowden fez foi um serviço para a humanidade. O nome dele vai estar registrado na história por conseguir mostrar às claras aonde o controle governamental ia e quais eram as intenções perversas do governo. Eu acredito que quanto mais transparente os governos, as empresas e os sistemas puderem ser, maior vai ser o incentivo para que eles ajam de forma benevolente ou dentro das leis ou dentro da ética moral. Então eu discordo dessa questão aqui, falando que esses vazamentos de dados e informações sigilosas causaram mal para a humanidade. Muito pelo contrário, eles causaram muito bem. Questão número 15. Quase nunca as coisas terminam bem quando o governo se envolve no mundo dos negócios. Realmente concordo. É parecido com a questão anterior, onde o governo não é bom para alocar recursos. Obviamente, ele também não vai ser eficiente para estar gerenciando os negócios e a economia de um país. Eu, particularmente, acredito sempre na ineficiência do Estado. Então, eu concordo que as coisas nunca acabam bem quando o governo se envolve com a economia no geral. A próxima questão fala que um forte poderio militar é uma ferramenta de política externa melhor do que uma forte diplomacia. Essa aqui é uma questão complexa, né? O nosso conceito moral diz que nós devemos ser pacíficos e que uma forte diplomacia seria mais eficiente. Mas a nossa história, a história do ser humano, mostrou o contrário. Que um poderio militar sempre foi uma forma de política externa, uma forma de diplomacia muito mais eficiente ao longo de todas as nossas histórias da humanidade. Inclusive, um dos principais pilares que fez os Estados Unidos ser a potência mundial que é hoje é o seu poderio militar. Então nós temos aspectos e motivos recentes disso. Então eu tendo a concordar que um poderio militar normalmente é uma ferramenta melhor de políticas externas do que uma boa diplomacia. Casais homossexuais deveriam ter os mesmos direitos que casais heterossexuais, incluindo o direito a adotar. Eu particularmente acredito que sim. Não existe nada que diferencie um ser humano do outro só por causa da opção sexual dele. E se eles são aptos e capazes de adotar uma criança e dar uma boa qualidade de vida, acredito que seja melhor do que a criança crescer num orfanato. Então, acho que sim, as pessoas são livres e deveriam ter os mesmos direitos.
não me importo quanto a isso. Questão número 18. A especulação na bolsa de valores é menos desejável do que outras formas de atividades econômicas. Eu acredito que a especulação de valores imobiliários dentro da bolsa é um mecanismo fundamental para que o mercado possa nos dizer o preço das empresas, a direção que os setores econômicos estão se movimentando. É facilmente você perceber se um determinado setor da saúde, setor de saneamento, setor de energia, se ele está indo bem ou não pelas movimentações das empresas que estão sendo negociadas na B3 aqui no Brasil, por exemplo. E essa ferramenta só é possível por conta da especulação, sem considerar o fator da possibilidade das pessoas estarem conseguindo lucros financeiros ou investimentos através disso. Então eu particularmente julgo que a especulação na bolsa de valores é uma ferramenta extremamente necessária para qualquer país. E quanto mais participantes desta operação de especulação puder existir, mais fácil é de você encontrar o preço justo das empresas. Mais pessoas avaliando, mais pessoas olhando, mais pessoas fiscalizando. Então eu particularmente acho isso muito benéfico. Então eu discordo que a especulação na bolsa de valores seja menos desejável. Questão número 19. No fundo, existe um conflito entre os interesses das empresas e os da sociedade. Eu discordo. Eu acho que a empresa, se ela pretende ter sucesso, ela vai oferecer os serviços e produtos que a sociedade está demandando. Então, do meu ponto de vista, o interesse das empresas sempre vai ser alinhado com o interesse da sociedade. Por mais que um dos pilares das empresas seja obter lucro, esse lucro sempre vai ser proveniente da oferta de produtos e serviços que a população estão demandando. Se uma empresa oferece um produto que ninguém queira comprar ou que ninguém queira utilizar um serviço, que ninguém queira utilizar, essa empresa simplesmente não vai ter demanda e vai falir. Ou seja, o mercado vai expulsar naturalmente todas as empresas que não têm o mesmo alinhamento que a sociedade. Então eu tendo a discordar disso daqui, que existe um conflito de interesse entre as pessoas e a sociedade. Para mim, eles caminham alinhados. Questão número 20. Existem muitos programas governamentais que desperdiçam recursos. Com certeza existem muitos programas governamentais. Não só pela ineficiência do Estado, falando mais uma vez disso, como também aqui no Brasil especificamente, tudo é corruptível. Então, qualquer programa governamental vai ser uma brecha para que dinheiro seja roubado. Então, sim, muitos programas governamentais desperdiçam recursos até demais. Questão 21. Pessoas que negam uma oferta de emprego não deveriam ser elegíveis para o seguro-desemprego fornecido pelo governo. Eu particularmente acredito que um benefício desse como o seguro-desemprego é uma política temporária na qual deve amparar o trabalhador enquanto ele procura um emprego, seja ele qual for. Então eu particularmente concordo. Mesmo que o emprego disponível não seja aquele que atenda às expectativas do trabalhador, mas pelo menos existe um emprego, ele pode trabalhar naquilo, conseguir dinheiro para se alimentar e pagar suas contas, enquanto ele busca algo que seja mais alinhado com a expectativa dele. Então eu particularmente acredito que se existe uma oferta de emprego e a pessoa negou aquela oferta de emprego, ele não deveria ser elegível para o seguro-desemprego, nem como benefícios de Bolsa Família. Se a pessoa recebe um Bolsa Família da vida e depois que ela começou a receber o benefício, ela simplesmente não procura mais emprego, mesmo existindo a demanda por aquele trabalhador, por aquela pessoa, ela deveria perder o benefício. Isso daí esses programas assistencialistas deveriam ser algo temporário para mim e não algo permanente. Uma pessoa que entra no Bolsa Família e está há 10, 15 anos ali recebendo dinheiro do benefício e simplesmente não procura emprego, porque para ela é cômodo o suficiente. Então eu acho que os benefícios deveriam ser cortados. Questão número 22. Os programas de vigilância e contra-terrorismo foram longe demais. Concordo em grau, força e gênero, número em todas as possibilidades. Edward Snowden nos mostrou isso. E a vigilância do governo é absurda. Ela já passou dos limites legais que deveriam existir. Todos os programas de vigilância. O governo, no final das contas, ele não tá te monitorando para evitar terrorismo. Ele simplesmente te monitora para manter o controle seu. Ele controlar o terrorismo é só uma consequência, não é o objetivo final. Então sim, os programas foram longe demais há muito tempo. E nós temos que lutar contra isso. Não se engane. Questão 23. Para países de terceiro mundo, o comércio livre é uma melhor opção do que ajuda externa no seu desenvolvimento? Com toda certeza. O que vai promover e desenvolver
os países menos desenvolvidos é a possibilidade de livre comércio entre eles. Cada país, assim como cada indivíduo, vai saber as suas necessidades e a forma de estar realizando as trocas voluntárias e o comércio com os outros países. Não é uma decisão centralizada de países exteriores que vai saber qual aspecto determinado do Brasil precisa ser desenvolvido. Eu acho que, assim como indivíduos, os países deveriam ser livres nesse aspecto. Questão 24. Prostituição deveria ser legal. E ela já não é a profissão mais antiga do mundo. Inclusive agora com a nova taxação do Pix, as novas regras, a prostituição está sendo taxada. As prostitutas agora vão ter que pagar imposto sobre a movimentação que recebem no Pix, e enquanto for possível voltar a trabalhar com dinheiro, elas talvez tenham mais algum período de isenção de impostos, por assim dizer, mas com a implementação do Drex e com o banimento do papel moeda, elas logo vão precisar pagar imposto sobre a profissão delas, independente de ser legal ou não. Enfim, eu acho que os indivíduos são livres para fazer o que eles quiserem com o corpo deles. Então acho que a prostituição deveria ser legal, sim. Questão 25. Se um imigrante quiser hastear uma bandeira do seu país no solo do meu país, não terei problemas com isso. Olha, particularmente tô cagando. Não me importo com a imigração. Essa questão aqui tá relacionada com a anterior sobre controle de imigrantes. Pra mim, isso não me importa. No caso aqui, eu concordo, né, com a pergunta. Não terei problemas com isso, concordo. Questão 26. Reabilitar criminosos é mais importante do que puni-los. Eu acredito que as duas coisas são importantes, mas a primeira coisa que você tem que fazer é puni-lo. Se você pegou um criminoso que foi, depois do devido processo legal, julgado como culpado, ele precisa primeiro ser punido, ser excluído da sociedade, e durante esse processo de exclusão, ele deve ser reabilitado. Mas eu acredito que sim, é mais importante você punir ele primeiro. Não adianta nada você deixar um criminoso solto na sociedade enquanto você tenta reabilitar ele. Você só vai estar colocando em risco as outras pessoas dessa sociedade. Questão 27. Maconha deveria ser legal? Acho que a resposta aqui é óbvia. Nada deveria ser proibido. As pessoas querem comercializar, se elas têm dinheiro e querem comprar, podem comprar. Se elas querem colocar substâncias dentro do corpo, cada um sabe o que é melhor para si. Existe uma campanha de conscientização forte do que cada substância que você bota para dentro do seu corpo vai fazer com você, e você é um adulto inteligente o suficiente para raciocinar se você quer fazer aquilo ou não. Pessoas se matam milhares ao ano com o uso de cigarros e bebida alcoólica, maconha e outros entorpecentes. Para mim não tem diferença nenhuma. Então eu concordo que as pessoas deveriam ser livres para isso e que maconha e derivados deveria ser legal na sociedade. Questão 28. Igualdade é mais importante que crescimento econômico. Essa daqui é a típica pergunta bem socialista mesmo da coisa, né? E aqui eu discordo com toda a força possível também. Eu acho que as pessoas já não são naturalmente igual, seja nos seus aspectos físicos, seja nos seus aspectos intelectuais, seja nos seus aspectos emocionais e, consequentemente, nos seus aspectos financeiros. Eu, particularmente, acredito que se, mesmo que exista desigualdade econômica, onde no mesmo país você tem pessoas com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo e pessoas com pouco dinheiro e pouco poder aquisitivo, se você melhora a economia daquele país, se você promove o crescimento da economia, a maré vai levantar e vai subir todos os barcos junto com essa maré. Então, mesmo que o bilionário se torne muito mais rico, a pessoa pobre da base da pirâmide também vai sofrer o efeito de elevação da maré e a qualidade de vida dela também vai melhorar. O importante, do meu ponto de vista, é que as pessoas tenham qualidade de vida e capacidade de viver da maneira que desejam. E não que as pessoas sejam iguais. Ninguém é naturalmente igual. Então eu discordo completamente dessa afirmação. Questão 29. De forma geral, o salário mínimo causa mais mal do que bem. Eu acredito que eu concordo. O salário mínimo nada mais faz do que balizar o preço de todos os produtos e serviços com base naquele salário mínimo, seja aluguéis, seja as compras que são realizadas. Eu acho que quando você é um indivíduo com 16 anos de idade, sem experiência profissional nenhuma, a única coisa que você tem a oferecer para um patrão, para que ele te contrate, é a aceitação de um salário menor. E quando você
você estabelece uma política de salário mínimo, onde em 2025 agora aqui, o salário mínimo foi ajustado para R$ 1.518, você acaba por criar um piso onde você vai contratar o melhor profissional disponível por este valor. E aquela pessoa que está iniciando no mercado de trabalho acaba tendo uma régua muito grande para que ela possa ser aceita no emprego. Eu, quando comecei a minha carreira profissional, eu comecei a trabalhar cedo. Com 16 anos eu já trabalhava. Eu fui estagiário no banco da Caixa Econômica Federal aos 16 anos e eu estava ali não pelo salário, porque no meu caso não tinha nenhuma necessidade disso e eu estava disposto a abrir mão de qualquer dinheiro que eu iria receber simplesmente pela experiência profissional que eu estaria recebendo daquela oportunidade de poder estar trabalhando dentro de uma agência bancária aos 16 anos de idade. Então sim, eu acho que o salário mínimo é uma política que mais causa mal do que bens para a sociedade em geral. Questão número 30. Pena de morte deve ser uma opção em certos casos. Aqui é uma questão sensível e controversa. Eu particularmente acredito que sim. Pena de morte deve ser uma opção em certos casos. Existem certos crimes que a única punição possível para a pessoa, do meu ponto de vista, é a morte. O grande problema é que quem vai decidir isso? Um ser humano vai decidir pelo outro quem deve viver ou não? E pensando aqui no Brasil, o nosso querido Brasil, corrupto do jeito que é, eu vou colocar na mão de políticos o poder de matar outras pessoas? Então isso, especificamente aqui no Brasil, é uma questão muito complicada. Eu acho que os políticos não deveriam ter esse poder. Nenhum funcionário público, juiz, promotor, governador, presidente deveria ter o poder de sentenciar outro ser humano à pena de morte, justamente porque esses cargos são altamente corruptíveis. Então, apesar de eu ser a favor da pena de morte, eu não julgo que a maioria dos seres humanos e com certeza 100% dos políticos não são capazes de exercer esse julgamento da maneira correta que deveria ser. Então, especificamente por essas questões, eu discordo que a pena de morte deveria ser legal. Questão número 31. Alguns países e civilizações são inimigos naturais? Discordo. Isso daqui entra na mesma questão das religiões e grupos de pessoas. O coletivo não representa as ações de cada indivíduo individualmente olhando no microscópio. Por mais que nós podemos ter um país ou uma religião que tende a adotar práticas terroristas como meio de política externa, não são 100% das pessoas que compactuam com aquela ideia ou que exercem aquela política. Então, você promover algum tipo de extermínio ou sanções contra todos, você automaticamente vai estar punindo inocentes. Então, eu discordo dessa afirmação. Questão 32. As civilizações ocidentais se beneficiaram mais do cristianismo que de ideias da Grécia Antiga. Discordo. O pensamento filosófico moldado na Grécia Antiga foi a base estrutural para todos os governos e sociedades, muito mais do que as religiões. Talvez no passado as religiões tenham sido um balizamento muito maior, mas nos dias de hoje, com certeza, o pensamento filosófico antigo grego foi muito mais influente. Então, eu discordo dessa questão aqui. Questão 33. O meu país deveria dar ajuda externa e auxiliar o desenvolvimento de países de terceiro mundo. Discordo. Na questão anterior, a gente já chegou à conclusão que o livre mercado vai promover isso. Então, o meu país deveria promover o livre mercado com países de terceiro mundo e não simplesmente ditar quais seriam as regras ou caminhos de desenvolvimento que outros países deveriam ter. Governos deveriam definir um limite para salário dos banqueiros e CEOs. Para que diabo o governo tem que definir um salário? Se a pessoa está ganhando aquele dinheiro e está naquela posição, algum mérito ela teve, seja um mérito bom ou um mérito ruim. E se ela consegue se perpetuar naquela posição, naquele nível de salário, o governo não tem nada a ver com isso, não tem que interferir em nada. No máximo, o governo tem que cobrar o seu biscoito ali de imposto e acabou. Leis não devem ser definidas isso. Não deve ter um balizamento de salário, nem um controle de preços em produtos. Discordo fortemente disso aqui. O governo deveria redistribuir a fortuna dos ricos para os pobres. De novo, as pessoas não têm que ser iguais. O que o governo precisa fazer é não cobrar impostos dos pobres
e promover que eles possam ter a possibilidade de crescer e prosperar. Não simplesmente fazer uma redistribuição de renda de fortunas de grandes ricos para os pobres diretamente. Isso não vai melhorar nada. Em pouco tempo o dinheiro vai fluir de novo para a mão dos ricos. Porque os ricos, eles não são ricos simplesmente porque herdaram fortunas e um poder místico exclusivo do old money. A maior parte das pessoas são ricas porque elas souberam trabalhar as ideias, elas tiveram soluções, elas melhoraram a sociedade em algum nível, em algum momento. E talvez isso tenha se perpetuado para os seus filhos. Mas se os seus filhos conseguiram manter essas fortunas, foi porque ali também houve mérito. Caso contrário, em pouco tempo, um milionário voltaria a ser pobre e poderia destruir toda a vida dele, toda a fortuna dele. Então eu acredito que as pessoas ricas naturalmente ficam ricas pelo fluxo do dinheiro. E de forma alguma a redistribuição de renda seria algo benéfico. Então acho que o governo não deveria se meter nisso. Porque, novamente, o governo é ineficiente em todas as políticas. E essa não seria uma exceção. Aqui a última pergunta. É legítimo que as nações privilegiem as suas próprias religiões em detrimento de outras? Eu acredito que não. Eu acredito que todo indivíduo ele é cognitivamente capaz de determinar quais são as suas crenças e suas religiões e o que ele deve ou não estar seguindo, quais são seus balizamentos morais. Então não acho que nenhum governo ou nação deveria privilegiar determinadas religiões em detrimento das outras. Afinal das contas, as pessoas são livres. Bom, vamos finalizar o teste aqui. Vamos ver o que ele me dá de resultado. Segundo o teste aqui, ele tá falando que eu sou 88,9% de direita e 72,2% liberal. Segundo a explicação que o site fornece aqui, eu acredito que eu me enquadraria dentro do liberalismo de direita ou libertarianismo. Indivíduos nesse quadrante buscam defender a liberdade como o bem político primário, em todos os aspectos. Eles tendem a se ver como firmes defensores da liberdade pessoal e econômica, e são profundamente céticos em relação a planos e objetivos coletivos. Em vez disso, salientam a capacidade do indivíduo de tomar suas próprias decisões e da associação voluntária. Eles tipicamente veem o Estado com menor importância do que os indivíduos dos outros 3 quadrantes, acreditando na ordem social espontânea do mercado. De fato, eu acredito nisso. Eu acho que as pessoas são inteligentes o suficientes para saberem o que é melhor para cada uma delas e tudo que elas precisam é de liberdade para estar exercendo as suas funções. Não é preciso um planejamento central ou um governo dizendo o que você pode ou não fazer ou o que você deve ou não estar fazendo. Eu acho que eu me contento bastante com os 72% liberal ali que o teste disse que eu sou, mas eu fiquei realmente surpreso com os quase 89% de direita que ele me coloca ali. Não me considero alguém tão conservador dessa forma. Acho que a liberdade ela é naturalmente evolutiva, revolucionária e não algo mais conservador. Eu imaginaria que a parte de liberdade seria muito mais à esquerda. Enfim, de qualquer forma eu aceito esse resultado e se vocês quiserem estar opinando sobre as minhas opiniões ou sobre a conclusão do teste, fiquem à vontade nos comentários. Eu vou tentar responder todo mundo da melhor forma possível. Eu sei que esse tipo de vídeo com palavras polêmicas e menções polêmicas vai ser algo altamente difícil de proliferar aqui dentro da plataforma. Muitos dos inscritos, e eu inclusive, percebemos como o YouTube vem censurando comentários de forma muito agressiva, com poucas palavras polêmicas sendo digitadas. O seu comentário simplesmente é excluído, ele não aparece nem para ninguém, nem para mim, e nem mesmo eu consigo responder os comentários que eu recebo nos meus vídeos, no meu próprio canal. O YouTube que decide quais são as respostas que ele vai exibir. Então, se em algum momento você não deixou um comentário no meu vídeo e não recebeu uma resposta, saiba que ela foi respondida e o YouTube simplesmente não quis entregar ela para você. Por conta disso, eu vou deixar o aviso, caso vocês tenham interesse. Na aba comunidade do canal existe essa postagem aqui, que eu repostei ela há 3 dias, que é o link de convite para o grupo do SimpleX. Então, se você quiser conversar comigo sem as restrições que o YouTube coloca, ou se você quiser interagir com outros inscritos do canal, sinta-se à vontade para estar se ingressando no grupo e se livrar um pouco das barreiras que o YouTube tem colocado na nossa comunicação. Eu particularmente acho que conversas como essa, vídeos como esses, sobre o debate de ideias, posicionamentos, são o que enriquece e
transforma o indivíduo e permite a evolução deles. É extremamente triste ver que esse tipo de conteúdo vem sendo barrado das redes sociais afora. Talvez agora, nos próximos anos, a gente possa estar vendo uma mudança de visão por parte das plataformas sociais, devido ao que tem acontecido com o grupo da Meta, várias outras empresas se afastando do discurso e da propaganda woke. Talvez estejamos vendo uma onda de liberdade surgindo pelo mundo e talvez seja interessante a gente aproveitar esse breve momento que talvez possa vir a existir para que a gente possa debater, compartilhar ideias e evoluir o nosso pensamento crítico. E talvez de alguma forma compartilhar esse conteúdo com as pessoas próximas e também ajudar na evolução intelectual delas. Como eu digo sempre no final de todos os vídeos, é sempre bom que a gente espere pelo melhor das pessoas, das situações, dos governos, mas é extremamente necessário que nós estejamos preparados sempre para o pior. E somente o conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta é capaz de nos dar essa pitada de preparação para que possamos enfrentar as adversidades do mundo. Desejo a todos que chegaram até aqui um forte abraço, boa sorte e até o nosso próximo encontro. Oi, pessoal!